meu nome é Álvaro Gregório e nesta videoaula eu vou mostrar como a tecnologia e a inovação impactam o governo, promovendo o desenvolvimento de novos serviços e aprimorando a prestação desses serviços, tanto internamente, no relacionamento entre as unidades governamentais, quanto externamente, dirigidos ao cidadão e à sociedade. De fato, grandes inovações tecnológicas que hoje utilizamos no dia a dia surgiram de projetos de governo, como o GPS, inventado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para auxiliar no georreferenciamento por satélites e que hoje é uma ferramenta de uso frequente em automóveis e em nossos celulares, para a localização e orientação de rotas e melhores caminhos para seus usuários. Outra criação do Departamento de Defesa norte-americano, posteriormente liberado à sociedade, é a internet, que sem dúvidas é a tecnologia de maior impacto social na virada para o século XXI e que trouxe profundas mudanças, não apenas no meio e na velocidade com que nos comunicamos, mas na criação de novos negócios, novas carreiras e novos serviços, especialmente os serviços públicos, sem falar, é claro, dos ambientes virtuais de aprendizagem, como este aqui da Univesp. Estamos acostumados a pensar na tecnologia impactando a indústria, com a robotização, automação de processos e novos arranjos industriais, que evitam desperdícios e agilizam as linhas de montagem e a entrega de mais produtos a preços mais competidores. Mas como percebemos a inovação e a tecnologia no setor de serviços? Bem, você deve ter pensado no e-commerce, com as milhares de lojas virtuais que vendem literalmente do alfinete ao avião. Ou nos Internet Banking, que reduziram enormemente as filas nas agências bancárias com transações financeiras eletrônicas. Mesmo outros serviços não ligados à internet, como um restaurante, um convênio de saúde ou uma lavanderia, estão tendo que se reinventar para poder oferecer diferencial, satisfação e valor aos seus clientes. Ou seja, melhorar a experiência de uso de seus serviços. Mas e quanto aos serviços públicos? Nós podemos inovar na criação e entrega de serviços públicos ao cidadão? Em quais serviços do governo você percebeu alguma melhoria na experiência de uso? Bem, nosso primeiro exemplo não se trata de uma inovação tecnológica, mas de uma inovação organizacional. É assim que chamamos os novos arranjos na estrutura ou nos processos que acabam por inovar e provocar avanço na organização como um todo. Nosso exemplo, bem conhecido dos paulistas, é o Poupa Tempo, uma central de atendimento ao cidadão que reduziu a burocracia e os deslocamentos, de um lado para o outro, estabelecendo os padrões de atendimento e conforto ao cidadão. O projeto do Poupa Tempo foi fundamentado em alguns princípios bastante utilizados na inovação em serviços, como o uso da metáfora. Trabalhar com metáforas é uma das técnicas mais fáceis e proveitosas para a imaginação e criatividade. No caso do Poupa Tempo, a metáfora de ser um shopping de serviços públicos, um lugar que reunisse várias lojas de governo em um único espaço físico, permitiu pensar diferente do que deveria ser uma repartição pública, passando a pensar no que poderia ser um lugar de serviços ao cidadão. Significado. A metáfora nos ajuda a idealizar um ponto de vista, mas o significado nos permite resgatar ou criar os reais valores de servir ao público. Foi assim que se priorizou no Poupa Tempo o valor e o significado da cidadania na prestação dos serviços. Empatia. Ao se colocar no lugar do cidadão, sujeito às mesmas fragilidades e situações que acontecem em um atendimento, é possível compreender profundamente os seus problemas, desejos e necessidades. A descoberta de obstáculos e restrições é um primeiro passo para removê-los para poder inovar. Centrado no ser humano. Além de fazer mudanças na organização de filas e sistemas de geração de senhas, o Poupa Tempo buscou um conforto dos seus usuários com a localização de postos em locais de fácil acesso, instalação de ar-condicionado, horários de atendimento expandido, das 7 às 19 e também aos sábados. Focar no ser humano, ao invés de focar no sistema. Esses princípios funcionam como propulsores no ambiente de inovação e podem ser seguidos pela maioria dos projetos, em diversas áreas, como educação, transporte e saúde. Também podem ser adotados em projetos de inovação com uso maior de tecnologia. E é aí que vamos ao nosso segundo exemplo, a inovação tecnológica em governo
tomando o exemplo do governo eletrônico. O governo eletrônico, o eGov, na prática surgiu e evoluiu com a internet. Os governos passaram a ver na web um meio de prestar serviços à distância, que dispensa a presença física do cidadão. Assim, para tirar a segunda via da carteira de habilitação, ou um atestado de antecedentes, ou ainda registrar uma queixa ou saber qual itinerário de linhas de ônibus, basta acessar a rede. E lá está o serviço disponível. Como aconteceu nos bancos, os serviços pela internet reduziram as filas, eliminaram os desperdícios de tempo, beneficiando tanto o cidadão quanto os órgãos prestadores desse serviço. O interessante em todos esses serviços de governo na internet é que a sua implantação é que tem provocado a reorganização interna dos órgãos. Uma vez que obriga a revisão de processos, provoca a extinção de situações redundantes e estimula a criação de um novo olhar sobre o servir ao cidadão. Outra aplicação da tecnologia de informação e inovação em governo é a transparência. Graças à internet e à criação de leis federal e estadual que obrigam os governos a tornar disponível na rede as informações de gastos públicos, contratos e demais atos de governo, o cidadão pode consultar e questionar as contas do governo, assim como pedir mais informações que, mesmo que ainda não foram publicadas, sejam do interesse da sociedade. A transparência fortalece, além da cidadania, as iniciativas do governo aberto, onde as bases de dados do governo ficam disponíveis para download em formato aberto. O que quer dizer? Um formato capaz de ser lido por qualquer máquina e combinado com outras bases e programas, permitindo outros pontos de vista sobre as informações. Permite também a colaboração e o aumento da prestação de serviço ao cidadão. À medida que novas bases de dados do governo se tornam mais acessíveis, a sociedade pode se apropriar de mais informações e criar serviços digitais que servem à população. É o que temos visto em vários sites e aplicativos que, com base nas informações do governo, desenvolvem novos serviços e, quem sabe, novos negócios digitais e sociais. Tudo isso é baseado no conceito do governo como plataforma. Ao disponibilizar a infraestrutura físico-digital para a população, o governo estimula que a sociedade crie formas de uso dessa estrutura. É como quando constroem estradas. O governo cuida do seu planejamento, rota e construção, para que por ela transite pessoas, produtos e serviços com melhor distribuição e interesses sociais. No caso da estrada digital, a sociedade usará a plataforma de dados do governo e poderá criar formas de uso em aplicativos e novos serviços. A sociedade é quem cria valor agregado aos dados públicos. Veja o que diz o relatório da ONU de 2011 sobre o governo do futuro. Governo como plataforma significa que os governos não têm que construir todos os novos serviços, mas sim disponibilizar dados como infraestrutura de terceiros que devem usar e construir serviços de valor agregado sobre eles. O maior impacto da inovação em governo é o impacto social, que melhora a entrega de serviços e aumenta a satisfação do cidadão. Contudo, o impacto do lado de dentro do governo leva a uma transformação cultural que deverá trazer, em curto prazo, novas formas de governar e de prestar serviços. Por exemplo, o governo colaborativo. Com as novas tecnologias e redes sociais, a distância entre governo e sociedade está diminuindo, permitindo que o cidadão possa opinar sobre projetos e, muito mais do que isso, colaborar com ideias na construção de novos projetos em que, como sabemos, o foco no cidadão é central. É aí que surgem oportunidades para os governos trabalharem com inovação aberta, com crowdsourcing e com incentivo a novos negócios sociais. Bom estudo e grandes descobertas.